6. Causa e efeito. Meta. Atividade. Categoria de M. Categoria de testes M. Categoria referência. De mobilização. Causa um efeito. Objeto de avaliação. Suponha que, após algumas horas de pé na estrada pedindo carona com o polegar levantado, você resolva acenar com os braços para o próximo carro que se aproxima, e ele para apanhá-lo. Da próxima vez em que estiver na estrada tentando pegar uma carona, que método usará para induzir o motorista a parar? Você poderia deduzir, com base na tentativa anterior, que acenar com os braços foi a causa de um motorista parar para pegá-lo. Se uma relação de causa e efeito entre acenar com os braços e ganhar uma carona for verdadeira para a maioria dos motoristas, você terá descoberto uma técnica cuja repetição valerá a pena quando precisar de uma carona. Indivíduos diferentes terão reações diferentes ao sucesso em conseguir carona. Alguns terão certeza de que o aceno foi o responsável pela obtenção da carona, e usarão novamente esse método sempre que estiverem na estrada. Outros não terão certeza se foi o aceno em si mesmo que fez o motorista parar, ou se foi uma combinação do aceno com o tipo de pessoa que o motorista era, ou se foi apenas uma coincidência. É provável que na próxima ocasião em que for pedir carona, essa pessoa empregue o MO do padrão do polegar, e que experimente de vez em quando acenar com os braços na tentativa de descobrir se há razão para estabelecer uma relação causal entre os dois métodos. Um terceiro tipo de pessoa talvez nem mesmo considere que tenha havido uma relação contingente entre acenar os braços e obter a carona, ou a considere e tenha certeza de que foi apenas uma coincidência. De qualquer modo, essa pessoa se agarrará ao método padrão do polegar. Esses exemplos não esgotam as prováveis reações, mas ilustram o ponto que queremos assinalar, ou seja, que as relações causais que a pessoa percebe afetam sua experiência e seu comportamento em um contexto particular. Essas relações de causa e efeito são criadas sempre que o indivíduo começa a acreditar que uma determinada circunstância leva necessariamente a uma outra determinada circunstância. Em outras palavras, uma relação de causa e efeito é uma relação contingente entre ocorrências, como quando uma pessoa acredita que gastar dinheiro traz uma grande satisfação. No mundo da experiência, entretanto, há poucas coisas gravadas em pedra. Assim, há outras pessoas que acreditam que o modo de conseguir uma carona no trem da alegria é através do ascetismo, ou através de ser amado. Além disso, cada uma dessas relações de causa e efeito que levam ao contentamento gerará exemplos e comportamentos únicos nas pessoas que a subscrevem. Por exemplo, a pessoa que acredita na relação de causa e efeito entre gastar dinheiro e satisfação vai, ao se tomar insatisfeito, sentir-se motivada a uma orgia consumista, enquanto a pessoa que vinculou satisfação a ascetismo se sentirá motivada a simplificar sua vida, talvez livrando-se de alguns bens. Além dos objetos particulares que se acredita estarem causalmente ligados, uma relação de causa e efeito também se caracteriza pelas estruturas temporais que pressupõe. Sempre que um indivíduo acredita e expressa uma relação de causa e efeito, tanto a causa quanto o efeito dessa relação serão percebidos como se estivessem ocorrendo em certas estruturas temporais. Veja como exemplo a relação de causa e efeito. Comer adequadamente me deixará saudável. Além da relação contingente entre comer e saúde aqui expressa, essa relação contingente também está sendo percebida em termos de um impacto do presente sobre o futuro. Comer adequadamente me deixará saudável. Notação: comer adequadamente saudável. PRF. Essa mesma relação contingente entre comer e saúde pode ser percebida também em termos de outras estruturas temporais. Eu era saudável porque comia adequadamente. Eu sou saudável porque sempre comi adequadamente. Serei saudável na velhice porque comi adequadamente quando jovem. Comer adequadamente me deixa saudável. Comer adequadamente me deixará saudável. Quando eu começar a comer adequadamente ficarei saudável. Devido a alguns problemas sérios de saúde que tive, hoje como adequadamente, o que acabará por me deixar saudável.
KPRF. Assim, as relações de causa e efeito podem ser delineadas entre qualquer uma das estruturas temporais. Você pode então perceber o passado causando efeitos no presente, PAPR, o passado causando efeitos no futuro, KF, o presente causando efeitos no futuro, PRF, o passado causando efeitos no presente, que por sua vez causa efeitos no futuro, PAPRF, e assim por diante. Uma pessoa que diz: "Eu não me sinto bem comigo mesmo porque meu pai nunca acreditou em mim", funciona a partir de uma relação de causa e efeito em que o passado, "papai nunca acreditou em mim", é responsável, a cansa de mim, pelo presente, "não me sinto bem comigo mesmo PR". As pessoas que se preocupam com a conservação dos recursos naturais demonstram uma crença na relação de causa e efeito de que a utilização dos recursos no presente determinará a disponibilidade futura dos recursos, PRF. Embora a maioria das relações contingentes possa ser expressa a respeito de qualquer um dos padrões de estrutura temporal relacionados acima, o padrão escolhido pode ter um efeito marcante sobre a influência da relação de causa e efeito em sua experiência subjetiva e em seu comportamento. Se você revir os exemplos de causa e efeito dados acima, lendo cada um como se fosse válido para você e fazendo uma pausa após cada um deles para refletir sobre a influência em suas percepções, descobrirá que há uma diferença subjetiva em cada um deles, embora o conteúdo não se altere. Devido ao modo que encaramos e reagimos ao passado, ao presente e ao futuro, cada um dos padrões de causa e efeito acima é único, tanto subjetiva quanto funcionalmente, e assim o padrão usado faz diferença. As estruturas temporais às quais se atribui o conteúdo de relações causais podem ser importantes. Passado para passado, KK. Ao voltar para seu passado, imediato ou remoto, a fim de determinar de que modo uma ocorrência foi responsável por outra, você está gerando relações de causa e efeito de passado para passado. Talvez olhe para trás e perceba que sua amiga concordara em ir à festa com você porque a fez parecer divertida. Ou que a razão por que você se deu bem em matemática seja devido ao incentivo do professor. Ou que você tem sido um adulto solitário porque seus pais nunca o ensinaram a se aproximar dos outros. Ou que a promulgação dos direitos civis foi acelerada pelo movimento dos direitos civis. As relações de causa e efeito de passado para passado fornecem uma profusão de informações sobre o que funcionou e o que não funcionou. Nosso passado é rico em ações e reações. Gostaríamos de repetir algumas dessas reações e de evitar outras. Ao garimpar as cinzas do passado, conseguimos com frequência descobrir o que achamos que possibilitou que uma chama brilhasse, enquanto outra simplesmente crepita. Um dos resultados de tais descobertas é a experiência subjetiva da compreensão. Compreender basta muitas vezes para nos satisfazer, para criar uma sensação de alívio e de confortante resignação. Outro resultado da descoberta de relações contingentes passadas é a informação comportamental inerente à própria relação de causa e efeito. Pode-se usar essas informações para ajustar o comportamento no futuro. Por exemplo, ao reconhecer que não ligar para a esposa ao se atrasar a fazia sentir-se pouco amada, não liguei e ela se sentiu pouco amada. Pode-se usar essa relação de causa e efeito como base para mudar seu comportamento no futuro, por exemplo, telefonando para ela para avisar a que horas vai chegar. Do mesmo modo, após ser reprovado no exame, um estudante pode olhar para trás, para os exames em que foi bem, e perceber que naqueles casos ele havia feito questão de procurar o professor para obter respostas pessoais para suas perguntas, fez perguntas ao professor, saiu-se bem na matéria. Papá. Sabendo disso, ele pode colocar em prática a relação de causa e efeito, procurando o professor com suas dúvidas. De modo geral, não há nada de inerente às relações de causa e efeito de passado para passado que exceda a mera observação de uma conexão causal entre ocorrências passadas. Se aquilo que você quer é compreender o que se passou, tudo bem. Entretanto, se você está enfrentando consequências desagradáveis que não quer repetir, as relações de causa e efeito de passado para passado podem se tornar uma forma de tortura.
Se o futuro intelectual do exemplo acima não fosse além da descoberta das várias razões para seus fracassos, estaria apenas apertando os nós criados por cada acréscimo em sua lista crescente de deficiências pessoais. Quando se trata do assunto fracasso, cada nova descoberta de um exemplo de não deu certo se torna apenas mais uma volta no parafuso, a não ser que as relações de causa e efeito de passado para passado sejam de algum modo empregadas como base para uma reorganização apropriada do comportamento presente ou futuro. Para ir bem no futuro, não basta que o estudante reconheça que houve uma relação de causa e efeito entre perguntar e se dar bem nas matérias. A relação de causa e efeito precisa se tomar a base para mudanças apropriadas em seu comportamento presente e futuro, ou ele fracassará novamente, e acabará mais uma vez desejando ter feito as perguntas quando teve oportunidade. Passado para presente, KPR. Podem-se estabelecer relações causais entre o passado e o presente, que nos informam sobre como as coisas vieram a ser do jeito que são. Os acontecimentos do passado são percebidos como tendo tido um efeito que persiste no presente. A questão considerada em conexão com o presente pode ser vasta e abrangente. Sou uma pessoa solitária porque nunca aprendi a fazer amigos, ou ter um alcance restrito. Estou sozinho hoje porque não combinei nada com meus amigos, dependendo da experiência subjetiva do indivíduo naquele momento. Em qualquer dos casos, alguma coisa é percebida como sendo uma consequência de algo que aconteceu antes. As relações de causa e efeito de passado para presente, assim como as de passado para passado, permitem a compreensão, o que pode ser um fim em si mesmo. Talvez simplesmente seja bom saber que você cuida de suas ferramentas porque o seu avô lhe ensinou a respeitá-las quando você era criança, ou que a mágoa pelo seu irmão mais velho se deve ao seu desdém quando você era pequeno. Assim como as de passado para passado, as relações de causa e efeito de passado para presente fornecem informações quanto ao que fazer ou não no presente e no futuro para se chegar ou se evitar certas consequências. Assim, sabendo que está se sentindo bem como resultado de ter se exercitado durante a semana passada, você pode usar essa relação de causa e efeito de passado para presente entre o exercício e o bem-estar como base para se comprometer a continuar fazendo exercícios. Para muitas pessoas, as relações de causa e efeito de passado para presente referentes às suas falhas podem criar uma enorme inércia motivacional quando se trata de fazer algo quanto a essas falhas. As descrições ativas de contingências com frequência se deterioram rapidamente em justificativas estagnantes para o estado atual das coisas. Se arrastar, se por seu passado não o levou além da descoberta desencorajadora de que não tem um bom emprego porque nunca teve uma boa educação, então você está atolado. É assim que as coisas são, talvez você diga. E, pior, é assim que as coisas provavelmente continuarão a ser, até que, e a não ser que, você use essa descoberta para ajustar-se a um eixo comportamental que o traga para o futuro que deseja, neste caso, talvez frequentando uma escola noturna para adultos ou um instituto técnico. Passado para futuro, KF. Os fios que tecemos no passado podem ir além, alcançando o presente e ligando ao futuro. Nesses exemplos, certas ocorrências futuras são percebidas como consequências diretas de coisas que aconteceram no passado. Já que meus pais eram muito musicais, serei capaz de tocar um instrumento. Nunca conseguirei ganhar bem porque nunca tive uma boa educação. Só as pessoas que cresceram na cidade serão capazes de entender a nossa situação aqui. Como os meus pais se davam bem, eu provavelmente me darei bem com minha esposa quando me casar. Em cada um desses exemplos, o que é possível ou provável no futuro é determinado pelo que foi verdade no passado. É claro que o impacto subjetivo das relações de causa e efeito de passado para futuro vai além de indicar o que é possível ou provável, com frequência se aproximando mais de um pronunciamento sobre o que vai acontecer. A certeza causal do passado pode ter o efeito de prescrever o futuro. O modo como você foi, ou como isso foi, determina como você, ou isso, será.
Dessa maneira, o passado pode fornecer a garantia e a justificação da história para aquelas possibilidades futuras que você quer manter para si. Nas épocas difíceis, é reconfortante e encorajador saber que você vai superar as dificuldades atuais porque já superou dificuldades antes, superou antes, superará novamente. Page F. Do mesmo modo, é encorajador e estimulante perceber que, porque você elogiou as realizações de seus filhos e os educou quando fracassaram, eles crescerão curiosos por experimentar coisas, elogiar no sucesso, educar no fracasso e ansioso por experimentar. Parágrafo F. As relações de causa e efeito de passado para futuro podem ser encorajadoras e apropriadas, desde que você queira e ache que as possibilidades que elas deixam entrever valem a pena. Se, em vez disso, tratar-se de um futuro desagradável e incapacitante, a relação de causa e efeito pode se transformar num par de antolhos que o mantém numa pista estreita, ao passo que as oportunidades e opções ao lado permanecem desconhecidas. A aceitação resignada de um futuro estorvado pelo passado com frequência impede qualquer possibilidade de ação no presente voltada para mudar essa relação limitada de causa e efeito. Assim, a pessoa que deseja uma boa vida, mas que é eternamente impedida de tê-la por sua falta de instrução, se candidata somente a empregos que não requerem muita instrução, e nem mesmo pensa em se inscrever numa escola noturna. Se uma relação de causa e efeito de passado para futuro que dita um futuro indesejado serve para alguma coisa, deve ser usada como base para procedimentos operacionais adicionais que resultem em planos e compromissos com um comportamento mais apropriado e satisfatório. Presente para presente, PR. As relações de causa e efeito de presente para presente especificam relações contingentes entre ocorrências atuais. Ao contrário dos outros padrões causais, as presente para presente pressupõem a ocorrência simultânea da causa e de seu efeito. Por exemplo, ver o pôr do sol me deixa feliz. Ou, quando trato os outros com respeito, eles me respeitam. Ou, estou aprendendo mais porque estou correndo riscos. Em cada exemplo, duas coisas estão acontecendo agora, lembrando que o agora é subjetivo e varia com o contexto, e a ocorrência de uma é percebida como contingente à ocorrência da outra. As relações presente para presente podem propiciar a compreensão do que está causando a ocorrência. Talvez você esteja curioso por saber o que o faz sair de casa toda noite para olhar o céu. Então um dia você percebe que olhar as estrelas e as nuvens à noite o faz sentir-se vivo, e agora você compreende o que o impele para fora de casa toda noite antes de ir para a cama. Uma vez reconhecida a razão, você tem a oportunidade de levar a relação de causa e efeito além da utilidade passiva de compreender, e empregá-la ativamente quando desejar o resultado que ela produz. Se você estiver se sentindo desligado e emocionalmente à deriva, tem agora a opção de sair deliberadamente para olhar o céu noturno e assim mudar seu humor, em vez de aborrecer-se pela casa, procurando descobrir a causa de sua indisposição para se livrar dela. Presente para futuro, PRF. Quando você percebe que uma ocorrência particular no presente levará necessariamente a certas consequências futuras, está gerando uma relação de causa e efeito de presente para futuro entre duas ocorrências. Exemplos. Fazer exercícios me deixará mais saudável. Exercício, mais saudável. PRF. Estarmos juntos hoje no meu aniversário vai tornar mais fácil trabalhar amanhã. Estar juntos, trabalho mais fácil. PRHF. Ter uma boa opinião a meu respeito fará com que os outros também me considerem mais boa opinião de si mesmo, boa opinião dos outros. PRF. Em cada caso acredita-se que uma possibilidade futura particular possa ser contingente com a ocorrência de certos comportamentos e circunstâncias no presente. A importância das relações presente para futuro é que elas podem especificar o que é preciso fazer agora ou para evitar algo terrível ou para alcançar algo maravilhoso no futuro.
Isso torna as relações presente para futuro particularmente importantes para se iniciar e manter a busca de objetivos de longo prazo, como desenvolver uma carreira, um bom jogo de tênis, um mundo melhor, e qualquer coisa relacionada com a saúde. Por exemplo, acreditar que o fumo acabará por levar a consequências horríveis para a saúde é geralmente um pré-requisito importante para parar de fumar, tanto em termos de tomar a decisão de parar quanto em termos de abster-se de cigarros. Um outro exemplo é o padre negro sul-africano que recentemente iniciou um programa em que reúne famílias brancas e negras para jantarem juntas uma vez por mês, acreditando que a interação pessoal acabará conduzindo tolerância e a compreensão. Entretanto, ao lidar com relações presente para futuro, é importante lembrar que elas dizem respeito a consequências no futuro, visto como uma beberagem que mudará com a adição de cada novo ingrediente. Uma vez que o pronunciamento de uma relação presente para futuro tenha sido feito, uma pessoa pode se submeter cegamente a ela, esquecendo-se de que, nas inigualáveis palavras de Yogi Berra, nada acaba até que acabe. Sem dúvida, não há nada de errado em manter inalterada sua receita para o futuro, desde que o futuro planejado seja o que você quer. Se, entretanto, não for, e você o aceitar como imutável, então não há nada a fazer a não ser esperar o inevitável, desejando que não aconteça, e talvez preocupando-se com o que fazer quando acontecer. Por exemplo, talvez você ouça dizer: sendo um executivo gordo e estressado como sou, provavelmente terei uma úlcera e um ataque cardíaco, talvez até câncer. Isso soa como definitivo. Essa pessoa pode se perguntar quanto tempo ainda lhe resta e como pagará a conta do hospital, rezando para escapar de doenças sérias por mais alguns anos. Entretanto, seria mais apropriado usar essa relação de causa e efeito como estímulo para se dedicar tanto a planejar como a mudar seu comportamento atual, em seu caso, comer demais e o modo como reage ao estresse, para evitar esse futuro terrível. Futuro para futuro, F. Se o que fizemos e estamos fazendo afeta o futuro, é claro que o que fizermos no futuro também afetará o futuro. Ao reconhecer ou gerar tais relações de contingência entre duas ou mais ocorrências futuras, estamos estabelecendo relações de causa e efeito de futuro para futuro. Por exemplo, quando a inflação voltar, causará a miséria de muitas pessoas miséria. Se ela se cansar de mim, começará a procurar outros cansada de mim, procurar outros. Se eu começar a pintar a casa amanhã, papai vai ficar muito feliz. Pintar a casa, papai feliz. Em cada exemplo, percebe-se que algum comportamento ou circunstância futuros levará necessariamente a algum outro comportamento ou circunstância futuros. A bola de cristal de futuro para futuro pode ser um instrumento maravilhoso que abre uma janela para as possibilidades do futuro. Uma vez que você tenha pulado do presente para as refrações cristalinas do futuro, estará relativamente livre para considerar o que quer considerar, sem que essas considerações sejam necessariamente turvadas pelas sombras do passado e do presente. Desejando avançar profissionalmente, você pode imaginar toda sorte de coisas para fazer que pudessem melhorar sua situação, e então especular os resultados. Por exemplo, se eu conseguir um diploma de curso superior, meus colegas vão me respeitar mais e me indicar para mais coisas. Escrever artigos, ou mesmo um livro, vai te trazer mais atenção dos outros e convites para palestras. Eu poderia me mudar para Los Angeles, onde a competição me forçaria a dar o melhor de mim. Essas relações de causa e efeito que parecem estar de acordo com sua meta podem então ser adotadas como crenças que vale a pena acalentar. As relações de causa e efeito de futuro para futuro são, assim, especulações sobre o que pode acontecer, e sobre os possíveis efeitos. Às vezes, contudo, a pessoa se esquece desse pequeno qualificativo, poder, e começa a responder à relação de causa e efeito como se ela estivesse de fato acontecendo no presente. Por exemplo, o homem que acredita que se sua mulher começar a se cansar dele irá procurar outros homens pode começar a tentar descobrir se ela está de fato cansada dele.
Se conseguir desencavar a menor evidência de que ela está cansada dele, sua relação de causa e efeito pode levá-lo a imaginar um futuro em que ela esteja envolvida com outra pessoa. Então ele talvez reaja no presente à sua própria engenação, sentindo-se magoado, com ciúmes, ofendido, etc. A notação das relações de causa e efeito, como aparecem no exemplo seguinte, fica sob as referências. Sentir mágoa, ciúmes. Critérios: é que se cansada de mim, procurar outros. Todo esse fogo emocional é alimentado pelo combustível das relações de causa e efeito de futuro para futuro, que são algo que não aconteceu realmente. Além disso, buscar evidência só se justifica se houver realmente uma relação de causa e efeito entre a esposa estar cansada dele e procurar outros homens. Ele se esqueceu de que foi ele quem gerou essa relação de causa e efeito e que ela talvez não expresse em absoluto o modo como ela reagiria se estivesse cansada dele. Talvez isso a fizesse simplesmente afastar-se dele, ou talvez tentar puxar mais por ele. Já que as relações de causa e efeito de futuro para futuro podem ser geradas sem a influência experiencial do passado ou do presente, não convém usá-las como base para a ação, a não ser que a validade dessa relação de causa e efeito se sustente por referências passadas ou presentes apropriadas. Se, de acordo com sua experiência, uma relação de causa e efeito de futuro para futuro for válida, e ela prognosticar um futuro que você preferiria evitar, então isso deve levar a um outro procedimento operacional em que você descubra o que fazer para mudar esse futuro. Passado para presente para futuro, KPRF. As relações de causa e efeito podem ser representadas e armazenadas como ocorrências de contingência que abarcam todas as três estruturas temporais. Por exemplo, fui maltratado quando era criança. Por isso, hoje sou confuso quanto a relacionamentos e provavelmente serei um mau pai maltratado, confuso quanto a relacionamentos mau pai. KPRF. A maneira como ele me fez aquela pergunta me deixou curiosa, por isso vou ter que descobrir mais coisas sobre ele. A maneira de perguntar, curiosa, descobrir mais coisas. KPRF. Sei muito sobre o negócio devido às instruções de meu chefe, por isso vou me sair bem quando trabalhar por conta própria. Chefe ensinou, saber muito, sair-se bem sozinho. KPRF. O padrão comum a todos esses exemplos é que alguma coisa que aconteceu no passado causou algo que acontece no presente, que por sua vez será a causa de algo que ocorrerá no futuro. A experiência subjetiva da corrente que se forja quando o passado, o presente e o futuro estão ligados é uma experiência de continuidade e de inevitabilidade. A continuidade ocorre em função de se ter as três estruturas temporais representadas de uma vez, e a inevitabilidade se dá em função da aparente falta de opção no presente e no futuro devido à determinação do passado e do presente. Isso torna as relações de causa e efeito de passado para presente para futuro particularmente apropriadas para se manter comportamentos que se queira que persistam ao longo do tempo. Um professor, por exemplo, nos contou que a preparação que eu tiver feito determina a qualidade da minha aula, que por sua vez determinará a qualidade da experiência de meu aluno. Preparação, qualidade da aula, experiência do aluno. KPRF. Presumindo que esse professor valorize a experiência de seu aluno, essa relação particular de causa e efeito provavelmente será útil para garantir que ele continue a se preparar bem para as aulas. A mesma corrente de continuidade e inevitabilidade que torna esse padrão de causa e efeito útil para manter comportamentos desejáveis pode tomá-lo inadequado quando a serviço de comportamentos que você não quer, amarrando-o a um futuro que você preferiria evitar. Para uma pessoa que acredita que grito com minha mulher porque meus pais sempre gritaram um com o outro, por isso provavelmente acabarei tendo problemas conjugais. Também pais gritavam, eu grito. Problemas conjugais, essa situação particular está totalmente fechada. Essa pessoa tem a impressão de que os elos da corrente estão soldados uns nos outros. Mas às vezes os elos estão mais para os anéis de um mágico, que nos mostra como são sólidos e firmes para depois separá-los, lembrando-nos de que não devemos acreditar demais nas coisas.
As relações de causa e efeito de passado para presente para futuro que parecem amarrar-nos a comportamentos indesejados e a um futuro pouco atraente devem ser usadas como motivação para se obter informações, e então decidir e planejar mudar seu comportamento e, através dele, seu futuro. A influência das relações de causa e efeito para focarmos melhor e de modo mais claro as relações de causa e efeito, apresentamos uma possibilidade importante: a de não formá-las. Considere o exemplo seguinte. Um aluno de primeiro grau que conhecemos, chamado Nath, começou a frequentar as aulas de violino na escola, e assim imediatamente entrou para a orquestra da escola. É claro que as aulas eram em grupo, e duravam apenas 40 minutos por dia, 3 ou 4 vezes por semana. Nas raras ocasiões em que Nath levava o violino para casa para ensaiar, ele invariavelmente achava algo mais urgente para fazer à noite. Os esforços da turma culminaram num concerto. Nath queria sair-se bem. Queria que seus pais ficassem orgulhosos. Infelizmente, logo no terceiro compasso as pequenas notas pretas dispararam, e o garoto ficou totalmente perdido. Ele sentiu-se humilhado, e o encorajamento condescendente de seus pais, afinal, serviu apenas para confirmar que ele tinha razão em sentir-se humilhado. Mas Nath aprenderá a lição. Qual foi a lição que ele aprendeu? Poderíamos esperar que ele compreendesse que seu mau desempenho era o resultado de sua falta de experiência, de instrução, de treino ou de motivação, ou uma combinação desses fatores. Mas nenhuma dessas possibilidades sequer lhe ocorreu. O que Nath aprendeu com essa experiência foi que ele não tinha qualquer talento musical. Em vez de gerar uma relação de causa e efeito em resposta à sua estreia, ele reagiu à experiência como se fosse a satisfação de uma equivalência de critério para seu talento musical, e, portanto, simplesmente reconheceu que não era uma pessoa com inclinação musical. Em outras palavras, Nath usou o fracasso como base para fixar o selo musicalmente inepto sobre sua autoimagem, em vez de perceber a relação de causa e efeito entre a pouca instrução que tivera, a negligência com os ensaios e a atual incapacidade de tocar o instrumento. Mesmo as relações de causa e efeito mais comprovadas e desanimadoras pressupõem a possibilidade de mudança, pois, se acredita na relação causal, mudar a causa necessariamente acarretaria uma mudança no efeito. Mas a forma não causal de Nath reconhecer um atributo inerente a ele mesmo não oferece nenhuma possibilidade de mudança. A relação de causa e efeito ao menos fornece um ponto possível de intervenção, a causa, se Nath quiser mesmo aprender a tocar violino. Neste caso, Nath deve se voltar para a influência causal dos ensaios, se quiser mudar seu desempenho. As estruturas temporais particulares em que a relação de causa e efeito é percebida também fazem diferença. Todas as relações de causa e efeito propiciam a compreensão, mas só ficam úteis em termos de mudança na medida em que forem usadas como solo para a montagem de outros procedimentos operacionais que levam a mudanças de atitude, por exemplo, tomar decisões, planejar, obter informações, assumir compromissos, motivar-se, etc. Além dessas bases comuns, há outras diferenças, com frequência importantes. Para Nath, as relações de causa e efeito de passado para presente ou passado para futuro, não toquei bem porque não pratiquei, ou não estou tocando bem porque não pratiquei, ou não conseguirei tocar bem porque não pratiquei, contém um certo grau de imutabilidade, em virtude de a causa pertencer ao passado imutável. Se ele fosse gerar padrões presente ou presente para futuro, não estou tocando bem porque não estou praticando, ou não conseguirei tocar bem porque não estou praticando, estaria usando relações de causa e efeito que talvez pareçam mais acessíveis à intervenção. Prática e subjetivamente, o comportamento corrente do presente é mais acessível à mudança do que os comportamentos do passado. E uma relação de causa e efeito de futuro para futuro, não serei capaz de tocar bem se não praticar, sugere que não é preciso praticar agora, e que é possível adiar a prática até uma data futura não especificada.
Reconhecer uma relação de causa e efeito entre a prática e o desempenho não garantiria por si só que Nat começaria a praticar e se tornaria um bom violinista. Entretanto, garante que ele terá a oportunidade de perceber a qualidade de seu desempenho como uma função de seu comportamento, mais do que uma função de seu ser inato, e que assim terá a oportunidade de dar os passos necessários para mudar seu comportamento. Mas o mais importante é compreender que, não importa o conteúdo ou o padrão, as relações de causa e efeito são criadas. Isso implica, para as nossas mentes, a surpreendente compreensão da maleabilidade de nossas experiências e comportamentos. Como demonstramos ao longo deste livro, nossos processos internos dão forma a nossas experiências e comportamentos, e nossas experiências e comportamentos dão forma a nossos processos internos. Ao engolir o próprio rabo, nossa cobra experiencial alimenta-se de si mesma, sem, no entanto, diminuir. Na verdade, a cobra fica mais forte ao alimentar-se de si mesma, tornando-se cada vez mais ela própria. A mudança ocorre quando a cobra recebe um novo alimento, que se torna então o seu novo ser. Não queremos dizer com isso que, para transformar alguém numa pessoa preocupada com a conservação da natureza, basta instalar nela uma crença nas relações de causa e efeito de presente para futuro. O comportamento é uma manifestação das relações de causa e efeito que trabalha com as outras variáveis especificadas no procedimento operacional. A mesma crença nas relações de causa e efeito de presente para futuro que permite a um indivíduo ser um conservacionista também pode formar a base para metas muito diferentes. Tivemos recentemente um secretário do interior que, pelos padrões de vários lobbies pela conservação, demonstrou ter uma mente evidentemente anticonservacionista, se não destruidora. Entretanto, teria sido um erro presumir que esse homem não se preocupasse com relações de causa e efeito de presente para futuro. A diferença entre sua perspectiva e a dos conservacionistas talvez não estivesse nas estruturas temporais de suas relações de causa e efeito, mas nos critérios aos quais o secretário e os conservacionistas aplicavam essas relações de causa e efeito. Se os critérios do secretário fossem, por exemplo, lucro e eficiência, seria de se esperar que ele abrisse terras tombadas pondo-as à venda ou arrendando-as aos interesses privados. Em sua opinião, realizar tal mudança agora levará a grandes benefícios para o governo e para a comunidade, e levará a uma administração mais eficiente das terras e de seu departamento, pois não precisará mais administrá-las, uma relação de causa e efeito de presente para futuro. De fato, alguns dos mais bem-sucedidos movimentos conservacionistas foram feitos por esses grupos, que de algum modo conseguem incluir e satisfazer os critérios de seus supostos inimigos, encontrando formas de uma proposta conservacionista incluir a capacidade de gerar lucro. Os conservacionistas que reconhecem incluem em suas reivindicações os critérios desses outros grupos que de outro modo talvez não fossem solidários, são um bom exemplo da utilidade de ser capaz de fazer distinções com os critérios. Do mesmo modo, saber que as relações de causa e efeito nos propiciam explicações, e, portanto, justificativas, que nos mobilizam pode nos dar um tremendo apoio ao tentarmos libertar nossa experiência e nosso comportamento, ou os dos outros, de seus entraves atuais, colocando-os num novo rumo. Esses novos rumos podem ser tomados pela mudança dessas relações debilitadoras de causa e efeito às quais você costuma se submeter, ou pela adoção dessas crenças de causa e efeito que estão subjacentes às aptidões que você gostaria de reproduzir. Investigações. Compreender a si mesmo porque você está lendo este livro. Você tem uma relação de causa e efeito de presente para futuro entre aprender e ter mais opções aprender, opção, ou entre ler e ser capaz de fazê-lo ler, capaz de fazê-lo. Compreender aos outros. As pessoas que se resignam à repetição da história estão geralmente operando a partir de relações de causa e efeito de passado para futuro. Algumas pessoas não acreditam que o trabalho duro NS litro chegar e aonde querem ir, boiada CM relações de causa e eleito ele passado e para presente e presente para futuro.
Aqueles que inftou geram rela, e se concedilha 5 de causa e efeito de presente para futuro. Contudo, geralmente acreditam que a sorte lhes dará o que querem. E aquisifie os pais que estilo educando os filhos operam a partir de uma relação de causa e efeito entre o que fazem com os filhos e como este sério como adultos. O que faço com meu filho, o cara, e ter as capacidades de meu filho quando adulto. Pense em seu filho e descubra algo que ele possa fazer agora. Volte no tempo e descubra o que você fez que contribuiu para o desenvolvimento dessa capacidade dele. Em seguida, pense aonde essa capacidade o levará quando adulto. Algumas pessoas acham que acabarão por conseguir algo, mesmo que no embaraço o tenham falhado. Encontre um exemplo de algo em que você tenha fracassado. Voltando no tempo, determine o que o fez fracassar. O que você poderia ter feito de diferente, a que poderia ter prestado atenção, ou ter dito, ou pensado que poderia ter levado ao sucesso. Imagine-se refazendo o passado, desta vez fazendo, dizendo ou pensando do modo que poderia ter alcançado o sucesso. Faça isso até que você tenha transformado o fracasso em um aprendizado sobre como alcançar melhor sucesso no futuro. Suscitamos e transferimos vários procedimentos operacionais de diversas maneiras relacionados a garantir que uma pessoa se comporte eticamente. Embora os critérios variem ligeiramente de uma pessoa para outra, cada procedimento operacional contém relações essenciais de causa e efeito entre o comportamento da pessoa e as consequências desse comportamento para os outros especificamente, e para o ambiente em geral, todas as coisas vivas, os ecossistemas, o planeta. As relações de causa e efeito em paralelo com a crença de que as ações que uma pessoa teve ou não no passado contribuíram para a maneira como as coisas aconteceram, que aquilo que fizeram ou não no passado ajudou a moldar a situação atual, e do mesmo modo que a situação no futuro será em parte o resultado do que estão fazendo agora, que o que estão fazendo agora tem um efeito imediato sobre os outros, e que os atos que vierem a praticar alterarão de algum modo os eventos futuros, Do mesmo modo, quando queremos aumentar a autoestima de um indivíduo, o direcionamos para estabelecer e usar relações de causa e efeito em todas as estruturas de tempo mencionadas, mas entre suas ações aquilo em que elas beneficiam os outros, bem como aquilo em que beneficiam a ele mesmo. A adoção dessas relações de causa e efeito leva a compreender e lembrar o papel importante que se desempenhou nas vidas daqueles que o cercam.